A contagem do tempo antes do tempo, o calendário antigo revelado. Antes mesmo da invenção dos relógios, do calendário gregoriano ou das divisões modernas de tempo, o homem antigo já observava os céus. Sol, lua e estrelas eram seus relógios naturais. O capítulo 7 do Gênesis, ao narrar o dilúvio, nos entrega uma pista fundamental sobre como o tempo era medido nos dias de Noé. Quando diz que as águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias e que Noé entrou na arca no 17º dia do segundo mês e saiu no 17º dia do sétimo mês, percebemos algo extraordinário. 5 meses completos equivalem a 150 dias. Dividindo isso, chegamos a 30 dias por mês, o que implica diretamente em um ano de 12 meses com 360 dias. Mas e os outros 5 dias? Alguns estudiosos afirmam que o ano original era, de fato, de 360 dias, mas com o tempo houve ajustes baseados nas observações astronômicas, como é o caso dos calendários sumérios, egípcios e babilônicos, todos com registros que oscilam entre 360 e 365 dias. A Bíblia não ignora esse detalhe. No livro de Enoque, que, embora apócrifo, é reverenciado por muitas tradições antigas, encontramos a menção explícita de um calendário solar de 364 dias, indicando um entendimento preciso da rotação terrestre, ainda que sem os instrumentos modernos. Se mesmo antes de Moisés já havia um padrão de contagem de tempo baseado na regularidade astronômica, isso implica que os patriarcas viviam sob ciclos muito semelhantes aos nossos. A diferença? A vida deles era contada não em décadas, mas em séculos. O próprio Noé viveu 950 anos e Matusalém, seu avô, chegou aos 969 anos, a maior longevidade registrada na Bíblia. Esse dado não pode ser descartado como mero simbolismo, sem antes ser analisado dentro do contexto de um mundo antediluviano, onde os céus eram diferentes, o ambiente era outro e, quem sabe, as leis naturais também eram governadas por outros princípios. O calendário revela muito mais do que o tempo. Ele revela como os homens percebiam a eternidade caminhando entre eles. As eras da Terra e o mistério da longevidade bíblica. Como é possível que homens como Adão, Noé e Matusalém tenham vivido centenas de anos? A resposta pode estar não apenas na Bíblia, mas no que ela revela indiretamente sobre a Terra antes do dilúvio. A cronologia bíblica apresenta uma sequência de gerações que viveram por séculos, e essas idades são detalhadamente registradas em Gênesis 5. Não há alegoria nesse capítulo. Cada nome, idade ao gerar filhos e total de anos vividos é sistematicamente apresentado. O texto não permite brechas para interpretações puramente simbólicas. Trata-se de uma genealogia objetiva. A ciência moderna se espanta diante desses números. Muitos tentam explicá-los como um erro de tradução ou como uma forma de medir tempo diferente da nossa. Porém, se o mesmo texto que descreve 150 dias em 5 meses, o que equivale a 30 dias mês, também afirma que Noé viveu 950 anos. Qual a lógica de aceitar um como literal e outro como simbólico? Para compreender essa longevidade, é necessário explorar a hipótese de que o mundo pré-diluviano possuía uma condição atmosférica e ambiental totalmente diferente. A Bíblia sugere em Gênesis 1, 6, 7 que havia um firmamento que separava as águas de cima das águas de baixo. Alguns teóricos cristãos acreditam que isso indica um manto de vapor que envolvia a Terra, funcionando como uma estufa protetora, bloqueando radiações solares nocivas e permitindo um ambiente ideal para a longevidade extrema. O corpo humano, criado diretamente por Deus, segundo a tradição bíblica, ainda não havia sido degradado pelas mutações genéticas, poluição e pecados acumulados ao longo dos séculos.
A pureza da genética original poderia, por si só, justificar longas expectativas de vida. Não se trata de um exagero ou poesia mítica, mas de um relato de um tempo onde a vida ainda não havia sido corrompida em sua essência. Além disso, há uma profunda conexão entre a longevidade e o propósito divino. Esses homens viviam mais porque precisavam cumprir grandes papéis em uma história ainda em formação. E se a idade longa era uma dádiva, sua perda também foi um juízo. Depois do dilúvio, a Bíblia mostra uma diminuição acentuada da expectativa de vida, o que nos leva ao próximo ponto, a consequência cósmica do pecado e a reconfiguração do tempo humano. O dilúvio como divisor de eras. Quando a eternidade se rompeu, o dilúvio não foi apenas um evento geológico ou uma chuva torrencial. Ele representou uma quebra no equilíbrio entre o céu e a terra. Antes dele, a humanidade vivia em um mundo cujas leis naturais eram diferentes. Gênesis 6 nos apresenta um planeta corrompido pela maldade, onde toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era continuamente má. Mas o castigo divino não apenas destruiu os homens da época, ele reestruturou completamente a ordem natural da criação. Com a quebra do firmamento, aquela camada mencionada em Gênesis 1, que separava as águas, houve uma mudança climática catastrófica. Essa ruptura pode ter causado um aumento na exposição à radiação solar, instabilidade ecológica, degradação dos alimentos e impacto direto na saúde humana. O resultado? A redução progressiva da longevidade. Basta observar a sequência após o dilúvio. Noé viveu 950 anos. Sem, seu filho, 600 anos. Arfaxade, 438 anos. Selá, 433 anos. Éber, 464 anos. Peleg, 239 anos. Reu, 239 anos. Serug, 230 anos. Naor, 148 anos. Terá, pai de Abraão, 205 anos. A diminuição é clara. Algo mudou no ambiente da Terra. A partir do momento em que Deus decidiu intervir na história com o dilúvio, a própria estrutura da vida humana foi alterada. Não foi apenas a punição de uma geração corrupta, mas o início de um novo ciclo na humanidade. Curiosamente, mesmo após essa alteração, o calendário bíblico se mantém coerente. No relato do Êxodo, séculos depois, os israelitas ainda baseavam seus rituais e festas em um ciclo anual de 12 meses, confirmando que a contagem de 365 dias já era reconhecida e observada. Ou seja, o tempo, como o conhecemos, já havia sido estabelecido desde os tempos antigos, o que reforça a credibilidade dos relatos de longevidade. A Bíblia, portanto, não é apenas um livro religioso. Ela é também um documento histórico que descreve as transformações cósmicas e humanas com uma precisão surpreendente. A longevidade dos homens, antes do dilúvio, é tanto um testemunho da perfeição da criação, quanto um lembrete do que foi perdido. DNA divino, a genética dos primeiros homens. Se há um mistério que intriga cientistas e teólogos, é o da composição genética dos primeiros homens. Como seres humanos poderiam viver 800, 900 ou até quase 1000 anos? A Bíblia não entra em detalhes científicos, mas os indícios apontam para um tipo de corpo humano ainda intacto, quase divino, criado à imagem e semelhança de Deus. Adão, o primeiro homem, foi moldado diretamente por Deus. Não nasceu, foi criado. Isso significa que sua estrutura genética, sua biologia, sua fisiologia, tudo foi planejado na perfeição. Ele vivia em um ambiente sem doenças, sem poluição, com alimentação natural e uma conexão direta com o Criador. Não havia pecado no corpo humano ainda. Após a queda, o pecado começou a gerar entropia, a decadência, a doença, a morte. Mas mesmo assim, os primeiros descendentes de Adão carregavam ainda fragmentos dessa pureza genética. A longevidade dos patriarcas bíblicos é um indicativo de que o corpo humano foi originalmente projetado
para durar muito mais do que as atuais expectativas de vida. Outro fator interessante: a Bíblia mostra que os homens geravam filhos com mais de 100 anos. Adão teve Sete aos 130 anos. Noé teve seus filhos aos 500 anos. Isso indica que o envelhecimento era extremamente lento e que o corpo humano mantinha sua capacidade reprodutiva por séculos. O envelhecimento acelerado que conhecemos hoje é, portanto, uma anomalia causada por milhares de anos de corrupção genética, hábitos destrutivos e afastamento da essência original. A ciência moderna já identificou genes associados à longevidade. Estudos com centenários revelam que certos fatores genéticos os protegem contra doenças cardíacas, Alzheimer e câncer. E se esses genes forem remanescentes de uma herança milenar que os primeiros humanos possuíam em abundância, e se o que chamamos de milagre era, na verdade, apenas o funcionamento normal de um corpo perfeito? A longevidade dos tempos de Noé não precisa ser explicada como mito. Ela pode ser entendida como um reflexo de um passado onde o ser humano ainda era o que deveria ser: eterno, saudável, conectado com o divino. O tempo como julgamento, quando Deus limita a eternidade, a Bíblia não apenas registra a longevidade, ela também mostra o momento exato em que Deus decide reduzi-la. Gênesis 6:3 é direto. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Essa declaração é mais do que uma profecia. É uma sentença cósmica. Deus, observando a corrupção do homem, decide limitar sua vida. A eternidade, antes possível, se transforma em algo inalcançável. A carne humana passa a ter um prazo. O tempo, antes fluido, agora se torna uma prisão. O número 120 é simbólico, mas também literal. Desde Moisés, que morreu com exatamente 120 anos, vemos essa média se aproximar da realidade. Hoje, a expectativa global de vida varia entre 70 e 85 anos. Pouquíssimos ultrapassam os 100. O tempo foi encolhido, e com ele, o próprio homem. No entanto, a referência ao ano como unidade de tempo permanece constante. O calendário bíblico sempre funciona com a lógica de meses e anos. Os relatos proféticos de Daniel e Apocalipse reforçam essa estrutura ao prever eventos em períodos como 1260 dias ou tempos e metade de um tempo, todos com base em anos de 360 a 365 dias. Isso demonstra que, mesmo com a limitação imposta por Deus, o tempo continua sendo um elemento sagrado e controlado por Ele. A longevidade foi encurtada, mas o ciclo do ano permaneceu. O homem deixou de viver 900 anos, mas ainda contava os dias como antes. Isso não é coincidência, é um lembrete de que o tempo não nos pertence, ele é dom de Deus e Ele o molda conforme sua vontade. Revelações ocultas e implicações eternas. Poucos percebem o quanto o tempo é um personagem bíblico. Ele aparece desde o primeiro versículo da Bíblia, no princípio, até o último capítulo de Apocalipse. O tempo na Bíblia é tratado como criação divina, instrumento de julgamento e promessa de restauração. Quando os homens viviam séculos, era como se o tempo estivesse a serviço da eternidade. Quando passaram a viver menos, o tempo passou a ser inimigo. Mas mesmo no cenário moderno, vestígios do passado permanecem. Tribos indígenas, calendários lunares, rituais judaicos, todos guardam resquícios de uma contagem de tempo antiga e precisa. O Shabat semanal, por exemplo, se baseia na criação em 6 dias e descanso no 7º. Esse padrão se manteve ao longo dos séculos, reforçando a ideia de que o ano bíblico, mesmo sem os ajustes modernos, era de fato próximo aos nossos 365 dias. Os patriarcas viveram muitos séculos não por exagero literário,
mas porque habitavam um mundo onde o tempo ainda não havia sido corrompido. Eles eram testemunhas de uma realidade onde o relógio não era um carrasco, mas uma ponte com o divino. Suas vidas longas não eram apenas sobrevivência, mas experiências profundas com o Criador. E é aí que a Bíblia nos convida a refletir. Se antes o homem podia viver quase 1000 anos, o que perdemos? E mais importante, o que podemos recuperar? Uma janela para o eterno. O tempo, como revelado na Bíblia, não é apenas uma medida. Ele é uma história escrita por Deus e vivida pelos homens. No tempo de Noé, o ano já tinha estrutura. Os dias passavam, os meses se contavam, as estações existiam. E os homens viviam muito, muito mais do que conseguimos imaginar hoje. Esse roteiro nos mostra que o relato bíblico é consistente, coerente e profundamente revelador. A longevidade não era um mito, mas uma marca de uma humanidade mais próxima da perfeição original. O ano de 365 dias, longe de ser uma invenção moderna, já era realidade no mundo antigo, estruturado pelas leis do Criador. A moral dessa história é simples, mas poderosa. A humanidade não nasceu para a pressa, para o desgaste, para a brevidade. Nascemos para a eternidade. E mesmo que hoje vivamos menos, ainda temos acesso à mesma graça, ao mesmo Deus, ao mesmo convite para uma vida plena. Portanto, reflita: o que você tem feito com o tempo que lhe resta? Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.